Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Bibliologia e nesse vídeo você vai estudar o livro de Gênesis no capítulo 15 e vamos ver como Deus lidou com a vida de Abrão, né? Abrão estava desanimado, tinha acabado de passar por uma situação no país onde ele estava, uma situação de fome, né? Tinha acabado de sair de uma guerra, tentando ali salvar o seu sobrinho, Ló. E aí, nesse momento um momento tão intenso na vida de Abrão, Deus aparece, né, para Abrão e tem uma conversa muito especial com ele. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos, para que esse canal, esse vídeo, possa ter relevância para outras pessoas, ok? Então vamos ao estudo. Pegue sua Bíblia, mas antes de estudar, vamos fazer uma oração? Então, se você puder, feche seus olhos, vamos pedir orientação a Deus. Querido Deus, graças te damos pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra e estudarmos um pouco. Que nesse momento o Senhor derrame Teu Espírito Santo para nos dar entendimento, em nome de Jesus. Amém. Então, Abrão, ele estava numa situação muito intensa na sua vida. E aí, aqui no verso 1, vamos ler do 1 até o verso 5, que diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Verso 3. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Verso 4. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Olha que interessante essa promessa que Deus faz nesse momento difícil que Abrão estava passando, né? Logo no início aqui, no verso 1, ele fala: depois desses acontecimentos, né, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas. Às vezes a gente está passando por um momento na nossa vida difícil, né? Desanimado, acontecendo várias coisas, várias situações. E são nesses momentos que se a gente parar um pouquinho, a gente vai conseguir Deus falar com a gente: não temas. Existe algo melhor lá na frente. Eu estou preparando algo incrível para você. Um alento, uma esperança existe um pouco mais à frente. Espere um pouco mais, as coisas vão melhorar. Então, Deus entra em cena nesse momento, falando com Abrão, dando uma grande esperança de que ele seria um grande homem. Né? Um homem que, nessa época, já era um homem de avançada idade, recebe uma palavra de Deus dizendo que ele ia receber um grande presente, algo grandioso aconteceria na vida dele. E o texto, aqui no verso 6, diz assim: E creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. É muito importante nós crermos na palavra de Deus, no que Deus diz pra gente. Ainda que as possibilidades sejam pequenas de uma mudança, Abrão, um homem já idoso, a sua mulher idosa, ele querendo, né, acreditar na palavra do Senhor, que ele seria pai de uma grande nação, sendo que a sua esposa, estéril, já avançada em idade, e eles não tinham filhos. Então, como acreditar naquilo que o Senhor estava falando para ele? Eu creio que realmente foi uma situação, foi uma prova muito difícil que Abrão passou naquele momento,
Mas o verso 6 ele é fundamental para a gente entender um pouco mais sobre esses patriarcas, né? E ele creu no Senhor. Sabe, Abraão creu. E você, tem crido nas promessas que Deus tem feito para você? Eu sei que às vezes é difícil, pela situação em que estamos inseridos, né? Mas se nós confiarmos e tivermos convicção de que Deus fará o melhor, assim como diz a sua palavra, essa bênção, esse milagre, ele vai acontecer na tua vida. Pode esperar. Então Deus faz uma aliança, né, com Abraão, uma aliança perpétua, uma aliança muito bonita, né, que ele usa aqui. Então, nesse momento, Deus pede, Deus dá uma ordem, né? Eu sou o Deus que te tirou da terra de Uz. Então, assim, Deus está preparando um caminho para Abraão receber, né, essa bênção muito antes, né, desse momento. Então, Deus pede para Abraão pegar alguns animais, fazer um ritual de sacrifício ali. E isso tudo já tipificando Cristo que viria, né, morrer pelos nossos pecados. Então, ele usa ali uma pomba, um cordeiro, né? Uma cabra também. Então, é feito ali aquele sacrifício, né? E Deus consome aquele sacrifício ali no final. Então, a partir do verso 13, nós lemos assim: Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Olha que interessante essa profecia que Deus está falando aqui, dando para Abraão, que o povo hebreu, lembra, lá do Egito, ficaria ali cativo no Egito durante 400 anos, até que Moisés, né, viesse e libertasse o povo. É a história que a gente vai ler no Êxodo, né, na próxima temporada. Mas é interessante nós vermos aqui a presciência de Deus em relação às coisas que irão acontecer. O único que sabe tudo o que vai acontecer no futuro é Deus. E Ele está no controle da situação. Por mais que a gente veja, olhe para o mundo, na situação atual de doenças, fome, miséria, parece que o mundo está acabando, né? Parece que o mundo está se dissolvendo. Mas, segundo a palavra de Deus, Deus sabe de todas as coisas e Ele ainda está no controle. E Ele disse que o fim de todas as coisas será a salvação, será o retorno e todo... Ele preparou todo um conjunto, né, de renovação, tanto para o universo como para a humanidade. Então que nós possamos sempre nos apegar às promessas e às profecias que Deus tem dado para mim e para você. Então nós vemos aqui no verso 13 uma profecia que se cumpriu muitos anos depois, e isso é bastante interessante. Aí no verso 14 ele diz assim: Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então Deus fala sobre esse cativeiro que o povo hebreu, né, que o povo de Deus passaria durante esses 400 anos, mas ao final desse tempo, Deus tiraria o povo dessa servidão, né, dessa escravidão, e daria ali riquezas também para o povo. Muito interessante, que é a história que a gente acompanha, né, da história da saga ali do Êxodo, de Moisés ali peregrinando no deserto. Então é muito interessante a Bíblia, porque a Bíblia revela esse poder que Deus tem de saber sobre o futuro, né? Só Ele pode. Então no verso 18 ele termina dizendo assim: Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aí nos versos 19, 20 e 21 ele vem dizendo, né, todas as regiões e as tribos que moravam ali. Então, aqui a gente finaliza, né, o capítulo 15 de Gênesis com essa aliança que Deus faz e essa promessa que Deus dá para Abrão. Eu não sei o momento em que você está vivendo agora, não sei se tem acontecido algumas coisas na sua vida
que impedem você de enxergar a promessa de Deus. E talvez esses problemas são tão grandes que sufocam sua fé, de modo que você não acredita muito que Deus possa fazer algo ainda na tua vida. Mas assim como Abraão, cheio de motivos para acreditar que ele jamais seria pai de uma grande nação, então Deus dá essa promessa para ele. Não, essa descendência que eu estou dizendo que eu vou te dar, ela vai provir de você e não dos outros. Não vai ser filho dos outros, vai ser seu filho. Então Abraão creu. E nos próximos capítulos nós vamos ver como que se deu esse milagre. Deus, eu acho interessante que Deus gosta de trabalhar na nossa vida nas impossibilidades. Quando a gente não acha possível, quando a gente não vê esperança, é aí que Deus age. De certa maneira, Deus age de maneira didática com a gente para mostrar o quanto a gente é frágil e Ele é forte. É por isso que a palavra de Deus diz que a gente é forte, o nosso poder ele se aperfeiçoa, né, nas nossas fraquezas. O poder de Deus na nossa vida ele é sentido nos momentos mais escuros da nossa vida, que a gente vê Deus agindo. Deus faz isso para nos mostrar que Ele nos ama, que Ele te ama e que Ele quer o nosso bem sempre. Que a gente possa ficar com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo. Tchau, tchau.